Olá, pessoal. Foi. Gente, minha visão borrou total, tô ficando idosa. De repente as letrinhas. Não, e a minha médica disse que um dia vai acontecer que vai borrar, eu vou tentar focar e não vai focar, não. Então, agora me deu até um pânico, assim, eu falei, agora eu preciso enxergar. Gente, hoje eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Nós vamos estudar Caim e Abel. Se vocês tiverem perguntas, lembrando que a gente sempre faz aquelas paradinhas estratégicas para perguntas. Fiquem muito à vontade para perguntar, que aqui é o horário, e se não der para perguntar aqui, pode perguntar no grupo, né? Que a gente também responde. Na verdade, o Fábio responde com uma tese. O Fábio é bom para responder também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Pode usarem o chat também, tá? Eu tô olhando aqui, aí eu vou orientando a Karine nas perguntas. Vocês estão vendo? Se eu mudo aqui, está mudando para vocês? Karine não está na projeção. Não está mudando. Não tá. Então, acho que eu tenho que fazer aquela outra coisa que eu não sei o que é, mas que eu vou lembrar. Eu acho que você tem que... Eu tenho que... projetar isso, compartilhar. Mais umas 6 aulas você aprende. Nossa, gente, muito difícil. Não, mas ele não está me abrindo opção de compartilhamento. Não? Vai embaixo. Você tem que compartilhar uma coisinha assim que você apertou antes. Eu apertei o share screen. Aí Isso, share screen. Faz de novo. Fiz. Aí eu coloco screen? Ou eu coloco... Não, clica de novo no share screen. Não está fazendo. Você escolhe o screen, eu acho. Deixa eu escolher o screen. Vamos ver. Isso. E agora, você fala. Aí, deu. Isso. Deu. Mudou? Mudou. Mudou sim. Então tá, gente. Desculpa, mas vamos lá agora então. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou até abrir a Bíblia aqui. Vou pedir para vocês, quem tiver a Bíblia aí, ou lendo no celular, vamos para Gênesis 4, então. A gente vai fazer só uma pequena revisão, e aí, Fábio pode me ajudar aqui com a revisão, só porque o conteúdo da semana passada foi um capítulo, que foi Gênesis 3, é um capítulo pequeno, comparado a outros capítulos da Bíblia, mas é um capítulo que tem muita informação. É praticamente o que o Fábio fez semana passada, que todo mundo comentou comigo, Fábio, até dando esse feedback, o quanto você conseguiu passar tanto conteúdo de uma forma assim, como você conseguiu passar a Bíblia inteira em 1h30, e de uma forma muito bem perfeita, assim, elaborada, foi bonito de ver mesmo. Então, é um conteúdo que é um capítulo pequeno, mas que contém toda a essência da Bíblia ali naquele capítulo, né? E explica... vamos dizer assim, são os fundamentos que a gente precisa ter para compreender o restante da Bíblia. Ele dá base para tudo, né? Então, assim, é fundamental. O estudo da semana de 15 dias atrás, né, o último estudo, é fundamental. Então, vou revisar com você aqui algumas coisas, com vocês, algumas coisas que nós comentamos no último estudo. Então, primeiro, a questão de que havia um mundo perfeito e que ele se torna imperfeito. Então, a gente vê Deus criando tudo muito bom, tudo perfeito, e de repente entra o imperfeito. A gente vê a questão da entrada do mal, a questão da terra, as consequências desse mal, tanto na terra quanto no ser humano, e no rompimento da conexão com Deus. A gente vê a questão da origem do mal, e isso é muito importante da gente ter na mente. Aqui nesse comecinho, isso depois vai ser sedimentado na Bíblia, que eu sempre falo para vocês, que a Bíblia, ela funciona como sempre um loop de tudo o Gênesis 3, basicamente, porque a gente vai ver as informações que estão plantadas lá em Gênesis 3, a gente vai ver muitas vezes na Bíblia. Então, a origem do mal não é de Deus,
E isso é muito importante a gente saber, porque hoje a gente ouve muitas frases que colocam Deus como uma pessoa, né, um ser que ele é bom e mal ao mesmo tempo, né? Como se até a origem do mal viesse dele. Quando a gente fala assim, ai, porque Deus quis, porque Deus preferiu assim, para acidentes, violências, onde está Deus? Como se Deus deixasse, né, o mal. E ali em Gênesis 3, a gente tem bem claro que o mal surgiu com Satanás, né? Fábio falou disso, e que ele veio aqui para a Terra, tentou a Eva, depois tentou a Eva comeu do fruto, depois Adão, e aí a gente tem a entrada do mal aqui no planeta Terra. E aí o Fábio falou que o mal entrando na Terra, e ele passa de geração a geração, e nós vivemos esse estado de mal dentro do planeta Terra, que não veio de Deus, veio, na verdade, da desconexão com Deus, né? Do ato de rebelião, de se rebelar, né, contra Deus. A gente viu a questão do livre-arbítrio, que é fundamental na Bíblia, que Deus sempre vai dar a chance para a gente decidir não amá-lo. Ele sempre vai deixar essa opção, né? Ele vai apresentar para vocês o que ele pode fazer, e isso é muito comum na Bíblia, né? De que Deus apresenta o que significa uma vida com ele e apresenta as consequências também de uma vida sem ele. Então, muita gente vai ler assim, mas por que Deus está jogando maldição? Não é maldição, na verdade, são as consequências de não estar com ele, de se desligar desse relacionamento com ele. Então, ele sempre vai pontuar, ele sempre vai deixar bem claro. Então, o livre-arbítrio é fundamental na questão da Bíblia, e é lindo, porque hoje tem teorias da psicologia que só estudam a questão do livre-arbítrio, o quanto esse conceito é rebuscado, refinado, moralmente é elevadíssimo, né? A questão do livre-arbítrio. A tentação, a gente viu semana passada, e o que a tentação foi, não é simplesmente, na Bíblia, nunca é simplesmente o ato de comer uma frutinha, a gente vai ver hoje de Caim e Abel também, nunca é o ato em si, mas é o que está por detrás do ato. A Bíblia vai dizer, eu não lembro o versículo agora, eu até ia pegar esse versículo para vocês de cabeça, mas eu não lembro dele, se Fábio lembrar, me ajuda aí, que fala que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Deus vê as intenções que estão por detrás. Quando você pega o fruto, quando a Eva pega o fruto, na verdade, ela não é o ato de pegar o fruto que é o pecado, e sim a intenção que estava por detrás, tudo que estava embasando aquela decisão dela, né? Então a tentação aqui é ser como Deus, e a gente vai ver isso tão recorrente na Bíblia, e na verdade a maior parte das nossas tentações, das nossas quedas, é porque a gente começa a querer ser o Deus da gente mesmo, de nós mesmos, né? A gente se coloca no lugar de Deus como sabendo mais. É que nem filho pequeno, quando fala assim, né? Você fala, não faz isso, porque vai acontecer isso, é o filho, mas não é assim, e vai lá e faz. Ele acha que ele sabe mais do que o pai e a mãe, e ele acaba tomando essa decisão. A gente viu também a questão da desconexão com Deus, né? O homem perde essa conexão direta com Deus, ele perde ali a possibilidade de vida, porque só há vida quando você está conectado com Deus, né? Em Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte, porque quando o pecado no sentido de conexão com Deus, quando a gente desconecta, a gente morre, porque a gente perde a nossa conexão, né? E a gente começa a gerar realmente, como o Fábio também falou, se a gente vive num estado de pecado, a gente acaba realmente gerando morte para a gente mesmo. Fica uma vida até insustentável, seria uma misericórdia acabar com esse mal, que é um vírus, né? O pecado é um vírus, como o Fábio disse na último estudo nosso. Mas que Deus, perante tudo isso, proveu uma solução, que está ali em Gênesis 3:15, que o Fábio trouxe para a gente, falando do proto-evangelho, que está falando justamente com a possibilidade, e fala também de uma guerra aí, né? Lá em Gênesis 3:15, há ali também o lançamento de uma guerra, de um conflito que a gente chama o grande conflito, que se perpetua até a finalização de todo esse processo de resgate do ser humano. Então, a gente vê esse grande conflito começando ali,
que é uma briga entre o povo de Deus e o povo que é contra Deus, que se rebela contra Deus. Então, a gente vê esse conflito surgindo ali, e Deus falando, não, mas vai ter uma solução, vai ser uma batalha, eu vou até ser machucado, mas eu também vou lá no final e acabo com a história. E tem a ideia de um sacrifício, de uma morte, que para resolver essa situação, porque o salário do pecado é a morte, a gente precisa de um sacrifício. A gente precisa realmente de alguém que pague esse salário. E aí tem a ideia de um sacrifício de que é uma pessoa inocente que fará esse sacrifício em nosso lugar, né? Que pagará o salário em nosso lugar. Por isso a ideia de sacrifício. Eu nem vou ler esses textos que eu coloquei, eu vou deixar mais para frente, tá? Então aqui é a primeira parada de revisão. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário rapidinho? Eu sei que esse conteúdo é muito denso, mas vamos retomando ele. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Gente, vocês são muito ninjas. Estão sabendo tudo já. Então a Karine, gente já. eu Oi. coloquei o verso aqui no chat, tá? 1 Samuel 16:7, no contexto lá Ah, da escolha do rei Davi, que Samuel olhava os outros irmãos e Davi era o que ninguém dava nada, né? E aí Deus fala isso para ele. muito bom, obrigada, Fábio. Obrigada. Assim, esse texto, essa ideia, né, de que Deus vê o coração, é bem presente na Bíblia. Em vários outros momentos, Deus também vai falar sobre isso, porque ele não vê a aparência, né, como o Fábio diz, mas ele vê a intenção. E isso é muito importante da gente ter em mente, até para estudar agora Caim, porque é justamente o que vai aparecer aqui, né? Assim, não é simplesmente uma questão de uma oferta, mas é o que está por detrás. Antes da gente começar Gênesis 4, eu queria pontuar com vocês algumas coisas que são importantes para a gente ler. Tanto Gênesis, a gente já vem falando isso, mas queria retomar com vocês. A história oral, nos tempos antigos, era mais importante que a escrita. Então, as histórias se passavam de forma mais oralizada. Contavam-se a história dos patriarcas, dos que passaram, das pessoas que vieram antes. Tudo era contado de geração em geração. Então, era muito importante essa questão da história oral. Tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente lê o texto da Bíblia, fica meio que subentendido que todo mundo está sabendo já o que está acontecendo, principalmente os livros de Moisés. Fica sabendo ali que o pessoal já conhecia a história. Então, ali, a parte escrita já parte do pressuposto que já havia o conhecimento. Não é hoje como a gente vê que a história escrita é muito importante, muito mais importante do que a oral. Porque naquele tempo, a Bíblia traz o relato de que eles viviam muito tempo. Então, acabava que tinha esse costume de se contar as histórias. E eu fico imaginando aqui comigo que era mais ou menos até assim, né? Os netos, os filhos e as gerações de Adão perguntavam diretamente para Adão o que aconteceu, né? Adão viveu 930 anos. Então, quantas gerações ele viveu e as pessoas podiam ter acesso a ele mesmo e perguntar, não foi assim? Porque tinham as testemunhas oculares. Né? Então, a necessidade do texto oral, a função do texto escrito, era diminuído até menor, porque você tinha testemunha ocular que passou, que vivenciou tudo isso. Outra coisa é que, como essa história já era mais conhecida, então o texto de Gênesis e o hebraico mais antigo, eles já passam muitas coisas mais implicitamente. Por isso que então fica tudo meio condensado às vezes, mas com grandes ideias por detrás. Então a gente viu no último estudo, em Gênesis 3:21, que houve um sacrifício de um animal, porque fala assim, Deus fez peles, fez roupas de peles para Adão e Eva. Mas espera aí, para fazer roupa de pele para Adão e Eva, o que era necessário acontecer? Tinha que matar um animal. Só que não está escrito assim, tinha que matar. Deus foi muito tristemente, matou o animal, foi lá, fez a roupa, colocou em Adão. Não tem essa ideia
essa narrativa. Tem simplesmente essa ideia implícita, né? Coloca ali que foi feito uma roupa e a gente tem a ideia de que houve um sacrifício de um animal por detrás. Certo até aí? E por fim, a gente tem que usar a Bíblia explicando ela mesma, né? O que vai acontecer agora? Vai ter muita coisa na Bíblia, principalmente em Gênesis, Êxodo, que vão falar de costumes, e do costume que às vezes que eu percebo que causa mais choque na gente é a questão do sacrifício do cordeiro, do sacrifício dos animais. Isso a gente tem que olhar de forma contextualizada, sempre olhando a Bíblia, explicando ela mesma. Isso, eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu tive um jantar e sempre agora está saindo, em qualquer lugar que eu vou, acaba caindo no assunto da Bíblia, né? Sempre acaba, porque alguém sempre me pergunta, e não sei o que da Bíblia, e acaba caindo nesse assunto. E tinha uma pessoa lá nesse jantar, que eu não conheço muito, mas conheço socialmente. Ela virou e falou assim, vocês estão estudando a Bíblia? Eu falei, sim. Ela falou, Velho ou Novo Testamento? Eu falei, Antigo Testamento. Ah, não, isso daí pode jogar fora, já passou. Pode jogar fora, já passou. Isso daí é desatualizado. É só o Novo Testamento, só Jesus, essa coisa de sacrifício e etc. Né? E aí eu estava falando para ela, eu falei, não, é comum esse tipo de pensamento realmente, mas não é assim que funciona a Bíblia. Eu falei para ela que, na verdade, essa divisão, coisas que a gente já até falou aqui, né? Que essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento é algo que foi feito num concílio, né, da Igreja Católica, que não havia essa distinção entre Antigo e Novo Testamento. É um texto corrido, é uma narrativa corrida. Né? Então, assim, houve essa separação, até em capítulo e versículo, mais como uma forma didática da gente estudar, da gente encontrar, mas que a narrativa, a forma como ela foi escrita originalmente, é contínua, né? E não há como eu entender o Novo Testamento se não for ancorado no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento é que provê toda a base para o Novo Testamento. Aí ela falou assim, não, só importa Jesus, essas coisas do passado não importam. Eu falei, por que as coisas do passado não importam? Aí ela falou assim, porque Jesus veio. Aí eu falei, justamente, só que você não consegue explicar o Jesus vindo sem toda a questão do Antigo Testamento. Aí, por fim, eu falei para ela, uma coisa que eu vou falar para vocês, e algumas pessoas já me ouviram falar também. Na psicologia, quando a gente tem que estudar Freud, a gente tem que ler Freud com a nossa cabeça totalmente dentro do mundo de Freud, vendo os olhos como Freud via a obra dele. Então, meu professor de Freud, ele explicava Freud baseado em Freud. Não tem como eu estudar Freud usando como base um outro pensador, como Skinner, por exemplo, que é da psicologia comportamental. Porque aí eu estou pegando uma outra teoria para estudar um outro pensador. Isso não funciona, é inviável filosoficamente em todos os níveis. Quando você precisa estudar Freud, você precisa entender o contexto em que ele vivia, como a teoria dele surgiu, a história do contexto, e você tentar explicar a própria teoria usando o próprio Freud. Porque isso acontece na obra do Freud também. Quando a gente está lendo uma parte e a gente não entende, às vezes a gente tem que ir em livros posteriores para tentar entender e trazer de novo uma luz para aquele texto que a gente está lendo. A Bíblia é da mesma forma. Quando a gente vai agora começando a entender mais os costumes antigos e mais essas passagens mais antigas, esses capítulos e histórias mais antigas, a gente precisa tirar toda a nossa bagagem pós-moderna de pensamento, né? E tentar ver com os olhos da Bíblia, com os olhos da cultura, do contexto histórico e social daquele momento, como aquilo significava. Isso ajuda muito na compreensão da Bíblia. Que eu percebo que uma das maiores dificuldades que a gente tem a ler a Bíblia é porque a gente vem carregado tanto de uma história das nossas religiões, do background que a gente vem de religião, quanto do nosso background de filosofia mesmo, né? Da forma como a gente pensa a forma pós-moderna. Agora, é interessante porque, assim, essa forma que a gente vê o mundo hoje é totalmente ali, vamos dizer assim, tem o berço dessa forma de pensar nos gregos,
E os gregos estão há muito tempo mais para frente aqui. A forma grega de pensar, a forma ocidental, vem do pensamento greco-romano, está muito mais à frente. Aqui é uma outra forma de pensar. Então, eu só queria que vocês contextualizassem até aí. E está tudo bem até aí? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Karine, eu queria pegar um gancho. Eu acho que você tocou num ponto muito relevante para a gente, né, que vive 2000 anos depois disso. Você falou, né, que hoje tem uma visão de que não, a Bíblia, esquece a Bíblia e vamos olhar o Novo Testamento. E hoje já tem uma visão até mais estreita ainda, dizendo, não, é só Jesus. Jesus, vou até usar uma palavrinha técnica, que Jesus é a chave hermenêutica, ou Jesus é o que me ajuda a entender as coisas. É meio certa essa declaração, mas as pessoas dizem o seguinte, se Jesus não falou nada sobre aquilo, então eu posso, né, posso ter a minha própria interpretação. Vou dar um exemplo, Jesus não falou nada sobre escravidão. Então, legal, então eu posso legalizar a escravidão, porque Jesus não falou nada. Então, hoje tem um pensamento pós-moderno que diz isso. Se Jesus não falou nada sobre aquele tema, é uma decisão nossa, social, da sociedade, do tempo que a gente vive, aceitar isso ou não, né? Mas não, na verdade, Jesus falou pouco sobre costumes, sobre teologia, Jesus falou sobre o reino de Deus. Né? Foram os apóstolos que vieram depois, que sistematizaram as lições que estavam nas narrativas, nas parábolas, em tudo aquilo que Jesus fez. Porque senão é muito sério isso hoje, né? Então eu posso olhar para a Bíblia e dizer, Jesus não fala nada sobre drogas. Então eu estou livre para, né, usar isso. Mas quando a gente tem que olhar a Bíblia inteira e achar os conceitos por trás, quando eu vou à Bíblia e vejo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e que ele preserva o livre-arbítrio, então se eu uso droga, eu não estou respeitando o meu corpo, eu estou destruindo o meu corpo. Eu estou perdendo a minha consciência, a minha liberdade de escolha. Então, percebe como, né, tem princípios espirituais por trás e esses princípios estão em toda a Bíblia. Então, por isso que eu preciso realmente olhar para a Bíblia como um todo, porque ela se auto-explica, né? Perfeito, Fábio. E agora eu queria saber se alguém poderia, então, começar a ler para a gente Gênesis 4, e para não ficar só eu aqui falando, se alguém pode me ler Gênesis 4, do 1 ao 7. Eu posso ler, Cá. Ei, por favor, Rô. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Ai, tá certo essa versão, gente? Toda vez eu fico no problema da versão. Não, tá pode tudo ler bem na essa? sua versão, tá tudo Sem bem. problema. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Nossa, adorei sua versão. É quase... Uma historinha para criança. Muito gente. bom. Eu queria... Obrigada, Rô, por ler para a gente. Foi muito gostoso ouvir nessa versão. A minha, vocês vão ver daqui a pouco, é um pouquinho mais árida do que a sua. Mas chega no mesma... A gente vai chegar na mesma análise, né? Eu queria ver alguns pontos com vocês aqui a respeito do que a gente leu, tá? O primeiro ponto que eu queria ver com vocês era a questão de Eva. Que não fala, não é uma tradução tão literal quanto é no original, né? Então, assim, na verdade, em Gênesis
4, versículo 1, ela diz o seguinte: eu consegui um homem, o Senhor. Não é adquirir um varão com o auxílio do Senhor. O original hebraico, o sentido é eu consegui um homem, o Senhor. Então, assim, quando nasce Caim, Eva pensa que ele é o Salvador, que ela já entende, que a gente viu em Gênesis 3,15, já estava muito claro o plano de Deus, quando Deus fala do plano dele de resgate, e a Eva entende que Caim era o Salvador, né? E eu fico pensando, né, como mãe, né, você imagina que seu filho é o Salvador, você fica pensando assim, olha, tá próximo à redenção, talvez você fique até bajulando mais aquele filho. Eu estou fazendo algumas especulações, na verdade, com sentido até para a gente entender um pouquinho das decisões erradas de Caim, e falar sobre família também, né? E como desandou tão rápido, né? Como a coisa desandou tão rápido. Eles mal tinham saído ali do Jardim do Éden, quando a gente vê essa sucessão de fatos aí que a gente vai ler de Caim e Abel. Então, isso é um primeiro ponto importante. Aqui no meu PowerPoint, perdeu um pouquinho a configuração, porque eu fiz no Canva e depois eu transformei por PowerPoint. Depois eu vou mandar para vocês em PDF, vai estar melhor a visualização. Então, eu peço desculpa porque aqui ficou um pouquinho estranho, tá? Mas também o texto vai falar das funções, né? A gente leu aqui na Bíblia que vai falar que Abel era pastor de ovelhas e Caim é lavrador. Uma coisa que eu já falei para vocês é muito importante: se está a informação ali, o hebraico é muito econômico. Se essa informação está ali, ela é importante, né? Então, assim, se a informação das funções, ela é importante e fundamental para eu compreender todo o texto, a ideia do texto. Aí, logo em seguida, vai falar das ofertas, né? Que teve um dia que foram fazer ofertas. Isso também é uma coisa importante, porque, como eu disse para vocês, já parte do pressuposto que fazia parte da rotina deles. Esses tipos de ofertas, a questão das funções, é um cotidiano ali que está expressando daquela família. Então, vem as ofertas. Caim era lavrador, traz o fruto da terra. Abel, as primícias do rebanho e gordura. O texto não fala que é por isso que Caim trouxe o fruto da terra, né? Porque ele era lavrador, então ele trouxe para Deus o fruto da terra, né? Mas a gente entende que cada um tem uma função e que cada um trouxe ali o que produzia, né? O Caim trouxe o fruto da terra e o Abel a primícia do rebanho, tá? E aí a gente sabe que Deus agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E por fim, Caim fica muito raivoso. E a gente observa, né, na tradução da Roberta, que ele ficou carrancudo, como ele ficou com a cara fechada, como que era o que está falando o texto, que ele ficou, acho que de cara fechada, e depois Deus pergunta... Carrancudo. Ou seja, ele irou-se sobremaneira, né? Ele ficou além da conta irado, e aí a gente tem a percepção que isso passa para o corpo, descaiu o semblante. A gente percebe nessa ideia de que ele ficou pensando mesmo, ele deixou aquela ira dominar o pensamento dele, dominar. É quando a gente tem aquela ira que vai tomando a gente, né, por inteiro. Quando começa a descair o semblante, significa que a ira tomou mesmo. Ela habitou em mim e ela mudou o meu corpo, ela mudou o meu jeito, até a minha posição corporal, o jeito como eu encaro está mudado. E aí a gente vê que Deus conversa com Caim. Então a gente vê que Deus começa sempre perguntando. Deus sempre usa muito essa metodologia da pergunta, porque a pergunta promove reflexão. Eu não chego pronta com uma afirmação para você. Eu chego te indagando, porque Deus sempre vai promover a reflexão. Até na forma dele falar, a gente vê o livre-arbítrio dele. Quando ele deixa que você reflita, ele já não chega com aquilo. Você fez isso, isso, isso. Ele reflete. E aí Deus intervém. E Deus intervém ali porque Deus é onisciente. Ele sabe de tudo.
mas ele está ali intervindo dentro das possibilidades de livre-arbítrio, ele está tentando fazer a intervenção dele. E isso é muito importante, porque aqui é um exemplo de como Deus intervém respeitando o nosso livre-arbítrio. E Deus fala, olha, se você proceder bem, e é sempre o se. Se você escolher, se você escolher. Olha como é lindo, é filosófico, porque ele está querendo, dentro do livre-arbítrio, explicando se. Se direita, se esquerda. E assim, não se engane, na Bíblia só vai falar em 2 caminhos. Não existem múltiplas verdades. Assim como Gênesis 3,15 vai falar de um grande conflito de dois lados envolvidos, existem só 2 escolhas, 2 caminhos. E vai ficar claro isso aqui também na história de Caim e Abel. Então Deus fala, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu amo esse versículo. Como psicóloga, esse versículo tem um valor para mim incrível. O dia que eu percebi ele, assim, nos meus estudos, eu lia. Mas é isso que vocês vão perceber também, tá? Queria compartilhar com vocês aqui. Eu estudo há muito tempo. E toda vez que eu estudo, é como se ampliasse um pouquinho mais a minha visão. Porque a gente tem que ter essa maturidade de estudo, né? Uma coisa vai aumentando, você vai tendo percepções aumentadas, você vai tendo reflexões. Então, você sempre vai estar em crescimento, você vai estar sempre ampliando. Então, assim, eu falo que são cebolas. A mínima compreensão do evangelho já muda a sua vida, mas a partir daí você vai vendo que ela vai te transformando mais ainda, e em fases da sua vida que talvez você esteja mais sensibilizada para algum conteúdo, Deus permite que você entenda aquele conteúdo. Por isso a importância de, quando a gente abrir a palavra de Deus, pedir para o Espírito Santo conduzir a nossa mente, conduzir a nossa percepção, para que a gente ouça a voz de Deus ali realmente nas palavras. Então, quando eu li esse versículo recentemente, há uns poucos anos atrás, eu até brinco, eu falo, não, Deus, esse versículo não estava na Bíblia. Mas eu lia, mas eu não percebia. Mas hoje eu acho ele incrível, né? Que vai falar assim, se você escolhe o bem, você é aceito, né? Você tem essas consequências. Mas se você procede mal, e aqui Deus até gasta umas palavras a mais, eu fico até pensando em Deus tentando ali dar uma empurradinha, tipo, Caim, para e pensa, põe a mão na consciência, meu filho. Mas ele estava já tomado da ira. É como se ele já tivesse feito a decisão muito antes, né? E Deus fala para ele, o pecado jaz à porta. E eu gosto desse jaz à porta, porque tem um outro versículo que eu amo muito, que está em Apocalipse 3:20. Depois no PowerPoint, eu vou deixar aqui, vocês procuram aí, uma leiturinha para vocês procurarem, que fala de Deus, que Deus está à porta e bate. Gente, que porta é essa? Aqui a gente falou do pecado jaz à porta. E lá em Apocalipse 3, a gente vai falar assim, eis que estou à porta e bato, falando de Jesus, eis que estou à porta e bato. Né? Se você abrir, o que vai acontecer? Até que vou ler, porque você lembra de cor, Fábio? Que agora eu estou com medo de falar alguma coisa que não está escrito. Se ouvir a minha voz... Está no chat, está no chat. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Deixa eu pegar aqui e falar aqui. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, aqui, a porta, né, a porta do coração, dá para fazer inúmeras análises a partir da Bíblia mesmo. A porta do coração é uma porta de entrada, né? Quando a gente permite entrar ali, são as nossas escolhas. Então, o pecado jaz à minha porta, mas Deus também jaz à minha porta, né? E ele bate pedindo para entrar. Então, aqui é a questão, de novo, do livre-arbítrio, e a gente sendo o responsável, a quem cumpre dominar, no sentido de quem cumpre abrir essa porta sou eu. Eu tenho livre-arbítrio, sou eu quem decido abrir a porta. Deus não pode escancarar na minha vida e entrar. Né? Deus, por que você não faz isso? Mas eu convidei Deus para entrar. Ele respeita o meu livre-arbítrio, mesmo sabendo que eu estou tomando decisões errôneas, ele não pode passar em cima da lei do amor dele, que é a lei do livre-arbítrio. Eu tenho que escolher. E aqui também o mal. Né? O meu desejo é contra mim.
Isso está até dizendo que a nossa natureza humana, e o Fábio falou isso no último estudo, que a nossa natureza humana, ela é terrível, ela é encardida. Se a gente, né, Fábio leu até um texto que fala que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. É quase como se a gente tivesse uma sedução natural pós-pecado para satisfazer os desejos da nossa natureza humana. Então, a gente tem que dominar essa natureza humana no sentido de decidir. Essa é a decisão maior que a gente tem. Para quem que a gente vai abrir a porta? Né? Para quem que a gente vai abrir a porta do coração? Mais para frente a gente vai estudar isso, mas quando a gente abre a porta do coração para Deus, ele entra e luta com a gente. Então não passa a ser só uma luta nossa, a luta nossa vira dele. E aí a gente tem muito mais força. Mas isso a gente vai deixar mais para frente. E por fim, vamos passar aqui. Deus termina essa conversa aí com Caim, né? Caim estava lá carrancudo, Deus termina essa conversa com Caim, ele intervém. Ele intervém respeitando ali as barreiras do livre-arbítrio, né? Deixa eu passar aqui para frente. Eu queria só pontuar algumas coisas aqui a respeito das ofertas. As ofertas em si, a gente vai estudar mais para frente sobre o sacrifício. Hoje a gente só vai pontuar um pouquinho, porque a questão do sacrifício ela é tão central na Bíblia que a gente precisa, sim, estudar profundamente essa questão do sacrifício. Então, hoje eu só vou matar o gostinho, mas eu não vou explicar muito, não. Vou deixar mais para frente para a gente estudar a questão do sacrifício. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre as ofertas. Alguém pode ler para mim esse texto que está aqui em cima, que para mim ele está meio que ruim de ler, que é Hebreus 11, 4? Quem consegue ler aí na tela? Pela fé, Abel ofereceu... Você passou. Desculpa aí, voltei. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Muito bem. Pela fé, fé é confiança, né? Então a gente percebe que havia ali nessa questão da oferta algo a ser feito na base da confiança de que havia um Deus superior a mim, superior aos meus desejos, né? Que estabeleceu isso e que pela fé eu deveria fazer isso, né? Então, assim, ele obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, aqui tem uma questão de obediência. Então, ele confiou em Deus, ele fez conforme o que Deus tinha pedido e ele teve a aprovação. Porque se procederes bem, é certo que serás aceito. E aqui eu vou trazer 3 comentários que eu gostei muito de ler essa semana e que eu quero compartilhar com vocês, que é de um livro de uma autora chamada Ellen White. Ela escreve no livro Patriarcas e Profetas. A gente acredita que ela tem o dom profético no sentido de que ela fala da Bíblia dentro da própria Bíblia, né? Ela não cria nada de novo, mas ela amplia a visão do que a gente tem na Bíblia. E eu queria trazer esses 3 pontos para vocês aqui. Caim, ele apresentou os seus frutos, e é por isso que a Bíblia traz ali a questão dele ser o lavrador. Ele trouxe os seus frutos, produto do seu trabalho, como se fosse um favor feito a Deus, pelo qual ele esperava obter a aprovação divina. Então, assim, a gente percebe ali que o texto dá essa ideia de que ele trouxe o seu fruto, o melhor do seu trabalho, como se fosse uma oferenda para Deus, um favor a Deus, né? E ele fazia isso numa forma de oferenda, esperando uma aprovação divina. E isso fica ali claro no texto que não era bem isso que Deus queria, né? Aí a gente vê aqui no ponto número 2, Caim preferiu a conduta da dependência própria. Ele confiou em seus próprios méritos, em seus próprios frutos, como se aquilo que ele produzisse era bom o suficiente para ter o favor de Deus.
Ou seja, aquilo que eu tenho, aquilo que eu produzo é bom o suficiente para agradar a Deus, né? Ele não levou o cordeiro. Ele esqueceu a parte essencial de todo esse sistema de ofertas, que é o reconhecimento da necessidade de um Salvador. Então, a gente percebe que Abel, quando ele trouxe o sacrifício dele de sangue, quando ele trouxe o sacrifício de cordeiro, conforme a orientação de Deus, ele confiou em Deus, ele confiou num Deus que só aquele Deus poderia salvá-lo. Ele esqueceu do eu dele, colocando ele numa submissão a um Deus que realmente poderia salvar ele. Já Caim teve uma outra tipo de postura ali com seus frutos. Sendo lavrador, falou: eu não vou levar o que Deus pediu, eu posso dar algo muito melhor para ele, vou dar o que eu produzi. Mas a Bíblia inteira, e isso vocês vão ver daqui para frente constantemente, a Bíblia inteira vai falar que nós mesmos não temos condições de nos salvar, que o nosso melhor, o nosso mérito, os nossos frutos, o nosso trabalho, isso não significa nada. O que Deus pede é o nosso coração. E quando nós submetemos o nosso coração a Ele por fé, porque confiamos que Ele tem ali a condução correta da nossa vida, isso sim é a oferta que vale para Deus. Né? E vai falar aqui no tópico número 3, que Caim e Abel, eles representam essas duas classes que existem no mundo até hoje. Sempre duas, gente, sempre duas classes. Desde Gênesis 3, lá que a gente estudou sobre o grande conflito, é as duas classes. Hoje a gente percebe grupos de religião, e isso é muito importante vocês terem em mente, porque isso abre o nosso discernimento para a gente olhar o que é colocado aqui no mundo, para a gente não ser só receptor, mas que a gente consiga avaliar, e as histórias da Bíblia servem para isso, para que a gente olhe para essas histórias, essas narrativas, e a gente consiga também inferir no nosso mundo o que está acontecendo, para que a gente também atue de uma forma mais consciente, mais pautada na obediência e na fidelidade a Deus. Então, Caim e Abel representam essas duas classes que existem no mundo. Sempre uma classe religiosa, acreditando que tem algum valor, que pode fazer penitência, que pode entregar o seu melhor trabalho, que pode fazer alguma coisa por si mesmo, produzir bondade em si mesmo. E o outro grupo que obedece, que Deus pede ali aquela oferta, e aquele grupo que obedece por amor, porque confia nesse Deus, confia e se entrega. Um é Deus de si mesmo, o outro entende a necessidade de um Salvador. Então, desde Adão até o presente, o grande conflito tem sido com referência à obediência à lei de Deus. Isso é fundamental da gente entender aqui nessa questão das ofertas, porque a maior oferta que a gente vai ter na nossa vida é entregar o nosso coração a Deus, em obediência à lei dele. Quando a gente faz como Caim, em qualquer dessas etapas, tentando entregar o nosso melhor, o nosso trabalho, como se a gente produzisse santidade por nós mesmos, esse é o caminho de Caim. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Todos. Agora! Essa parte do sacrifício é muito difícil. Eu imaginava que Caim tinha levado um fruto, assim, um resto de fruto lá que sobrou, e que Abel não, ele pegou o melhor animal dele para levar. Então não foi isso, né, o caso. Não. Na verdade, Caim levou o melhor do fruto dele. Ele levou o melhor do fruto dele, achando que era o melhor, né? Estou levando o que eu produzo, né? Deus não queria o que ele produzisse, Deus queria o que ele pediu, não o que ele pediu, mas ele achava que entregando o fruto seria melhor. E respondi, Fabiola? Aham. Sil? O meu ponto é justamente esse. E se eu não tenho para dar? Né? É o que ele sabia, é o que ele vivia, não é? Então, mas Deus sempre pede para dar, isso é importante. Deus sempre pede para dar aquilo que tem, que existe. E mesmo quando não existe, ele faz aparecer.
Isso me faz lembrar da história, mais para frente que a gente vai ver, de Abraão e Isaque. Eles foram fazer o sacrifício e não tinha o cordeiro. E aí Deus providenciou o cordeiro. Uma coisa que a Bíblia vai dizer é o seguinte: o ato mais assim audacioso que a gente pode ter na vida é entregar o coração, que o resto ele faz. Então, assim, se não tiver oferta, é essa lógica. Eu não tenho que procurar oferta primeiro. Eu tenho que, na verdade, ser obediente. Porque quando eu decido ser obediente, até se não tiver, Deus provê. Ele provê tudo o que é necessário. O que ele precisa é o ato de confiar, é o ato de obediência. E parece que não, mas é a coisa mais difícil para a gente. É a coisa mais difícil. Ele não quer que a gente tente se salvar por a gente mesmo, que a gente tente se preocupar com com a oferta, se eu vou ter, se eu não vou ter. Ele quer que a gente entregue o coração, o resto ele providencia. Mas é difícil. Ô, Karine, e por que eles fizeram esse sacrifício e entregaram esse sacrifício a Deus? Boa pergunta. Eu vou tentar responder no próximo slide. Se eu tenho mais alguma pergunta? Não, Eu adorei tenho. a tua colocação, tá joia. Isso me Ká, lembrou de... Oi? seria a mesma coisa que minha mãe perguntou, no sentido, em que momento ele deixou claro que ele queria o tipo de oferta que ele queria? Ou eu perdi alguma parte aí que... Você não perdeu. Eu vou explicar isso aqui dizendo assim, na verdade, isso está implícito no texto. É igual ao mesmo princípio da veste do animal, tá? Que a gente viu em Gênesis. Assim, era tão comum e corriqueiro, então ficou tão implícito isso, que assim, fica implícito nesse texto que havia o costume de sacrifício, mas não costume, eu acho que costume não é nem a palavra correta. Havia a ordem divina por oferta, tá? Pelo sacrifício. Havia a ordem divina. Por que eu digo isso com havia a ordem divina? Porque isso vai ser muito recorrente depois. Cada vez mais essa ordem vai aparecer em outros momentos da Bíblia, no Antigo Testamento. Então, isso faz a gente acreditar, dentro dessa, que eu falei, a Bíblia se explicando ela mesma, e deixando implícito isso no texto, e pela recorrência de como isso ocorre, e pela importância que isso ocorre, é que isso era dado como certo e líquido. Então, assim, não havia nem discussão não precisava nem colocar quando que Deus pediu, porque estava instituído desde Gênesis 3, na hora da veste. Na hora que Deus teve que ali, quando ele pontua em Gênesis 3,15, que havia um sacrifício, que haveria uma luta e uma batalha, ele já vai dando ali o pano de fundo que leva ali para a questão da veste, de que já haveria a necessidade desse sacrifício, tá? Não sei que se era eu tô um sacrifício de um animal, é isso? Exatamente. É um sacrifício de um animal. Eu vou passar para o próximo slide e vou tentar explicar. Tá? Posso pegar um gancho aqui, Karine? Acho que tem um ponto que é bem importante para a gente entender tudo que vem depois da Bíblia, né? Quando acontece o pecado e Deus vai lá e oferece o sacrifício a partir do animal, o próprio Deus, né? Tira a vida do animal, tira as peles e faz roupas ali para Adão e Eva. O que Deus estava mostrando e por que, né, a gente vê o sacrifício recorrentemente na Bíblia? Na verdade, Deus, a partir dali, quando ele faz a promessa que viria um Salvador, ele dá uma solução. Ele institui o sistema de sacrifícios para mostrar duas coisas. Primeiro, a gravidade do pecado. Né? O pecado é alguma coisa que produz morte, número 1. E número 2, ao mesmo tempo, apontar para a salvação, para um Salvador que viria. Então, a instrução de Deus para Adão e Adão e Eva repassou isso para os filhos, foi, olha, a nossa forma, né, de nos colocarmos nos planos de Deus novamente é essa. É oferecer sacrifícios a Deus para a remissão dos nossos pecados, para que sempre ficasse claro na mente ali do ser humano e de todas as gerações que o pecado tem essa gravidade, produz morte, e é através dele que eu estou enxergando o sacrifício de Jesus que viria lá para frente. Então, era uma coisa que era no dia a dia deles, né? E o que está implícito aí na atitude de Caim, então eles sabiam dessas coisas, né? Caim, na verdade,
preferiu dizer o seguinte: olha, tá bom, Deus disse isso, mas eu não vou dar muita importância para o que o Deus disse, eu vou fazer da forma como eu quero. No fundo, trazendo para os nossos dias hoje, o que que é isso? É salvação pelas obras. É o ser humano, lembra o humanismo que a gente falou, que nasce lá, né, como movimento lá em Gênesis 3, na conversa da serpente. Então, não, o que Deus falou não é bem assim. Come o fruto que você vai ser como Deus. Então, é o ser humano tomando o controle da sua vida. E no mundo de desconexão de Deus, né, de alienação de Deus, como a Karine falou, isso é o natural do ser humano. A gente é levado a agir dessa forma. E Deus dizia, não, ofereçam sacrifícios para que vocês tenham sempre diante de vocês esse Salvador que vem. E é pela fé no que esse Salvador vai fazer que vai vir a solução para vocês. Então, o que a gente está falando aqui nos dias de hoje é salvação pela fé e salvação pelas obras. O ser humano tentando comprar o favor de Deus, oferecendo alguma coisa. Mas só tem um caminho. É aquilo que Deus pediu e aquilo que ele pede na sua palavra. É a partir daí que a gente entende por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque não representava uma verdade maior de salvação. Né? E aí não tinha função. O Gerival levantou a mão. Isso. Karine, em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, tem um texto do Novo Testamento que pode lançar sobre esse aspecto. O que Abel fez, na verdade, foi um ato de fé. O texto de Hebreus 11, 4 diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Por meio dela, depois de morto. Então, você observa aqui que usa essa expressão, pela fé. Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Foi um ato de fé, ok? E é engraçado. Posso só completar? Pode, por Desculpa, favor. Karine. Com duas palavrinhas aí, Fábio e Rodolfo. Silvana, tudo bom? Você perguntou por que eles fizeram o sacrifício. Porque ambos pecaram. Ambos reconheciam que tinham pecado. Só que Abel, ele oferece um sacrifício com humildade, com submissão. E Caim, ele oferece um sacrifício com rebelião. Ou seja, ele discorda daquilo que ele sabia que ele tinha que oferecer. Se ele tinha ou não, né, como disse a Karine, Deus proveria. Ou até ele poderia fazer um câmbio com o irmão, trocar um cordeiro por frutas, ou cereais, ou o que ele produziu, né? Então, eu vejo assim, a palavra-chave, humildade versus rebelião. Ali a gente tem o primeiro rebelde, um submete, o outro não. Porém, ambos haviam pecado, tá? Era só isso, gente. Obrigada. E eu queria fazer 2 comentários. Boa, Eliana, gostei. Vou fazer 2 comentários para a gente passar para o sacrifício. Vou pegar aqui o gancho do meu pai. Pela fé. A fé é uma palavra que a gente acredita que é muito relacionada, né, assim, com uma questão transcendental, espiritual, de crença. E, na verdade, a fé na Bíblia é usada como uma palavra de fidelidade. Então, é pela fidelidade de Jesus. Então, assim, ela tem um componente racional incrível, mas um componente racional baseado em confiança. Então, assim, ele confiava em Deus. A gente é um ser confiável. O ser humano é um ser confiável. Eu vejo isso, assim, aliás, eu vejo isso toda hora. A gente respira, a gente está acreditando em alguém, confiando em algo. A gente confia no shampoo que a gente usa, que vai ser bom para o nosso cabelo. A gente confia que o nosso carro vai funcionar. A gente confia que tudo vai funcionar, que o piloto do avião é bom, que não bebeu ontem. A gente confia no mundo. A gente confia. Se a gente for olhar, como a gente confia? A gente precisa confiar, né? A decisão está em quem a gente confia. Né? Às vezes a gente tem a ideia de que a gente confia na gente mesmo, que a gente vai prover alguma coisa. E a Bíblia sempre convida a gente a confiar em Deus, né? A ampliar essa confiança para Deus. E Deus vai mostrar inúmeras formas de como ele é fiel. Então, é pela fidelidade dele, pela forma como ele fez no passado, faz no presente, faz na minha vida diariamente, é que eu confio. Só que mesmo tendo, igual o povo do deserto que a gente vai ver mais para frente, o povo do deserto tinha a presença de Deus ali o dia inteiro, não era nem fé, porque eles viam, e mesmo assim eles acabavam sendo que nem Caim.
Eu falo, gente, às vezes a gente tem um milagre na nossa vida, a gente prefere falar que é sorte, que foi alguma coisa que aconteceu, mas às vezes a gente nem quer ver que é a fidelidade de Jesus no nosso dia a dia, que está ali falando, olha, confia em mim que eu tenho capacidade para fazer isso. A gente, não é isso não. E queria fazer um outro comentário rapidinho para a gente passar para outra parte, que isso me lembrou muito um versículo que eu estava lendo, sobre ansiedade. Eu estava estudando ansiedade esses dias na Bíblia, e tem um versículo de Mateus que eu gosto muito, de Mateus 6, que fala assim, para de que Deus está falando assim, e é Jesus mesmo falando, né? Ele fala assim, para de correr atrás das coisas, corre atrás de mim. Ou seja, a gente fica tentando solucionar as coisas do nosso jeito, que a gente quer resolver as coisas. Ele fala assim, essa é o seu problema, é o seu foco. Você foca em resolver as coisas, você fica focado na sua agenda, você fica focado, o que você tem que focar é correr atrás de mim. Ele usa a palavra, para de correr, e de atrás dessas coisas e corre atrás de mim, né? Abrir a porta do coração. Eu acho lindo. Bem, vamos passar aqui para o próximo, do cordeiro. Conceito, a Eliana disse bem, o Fábio disse bem, eu vou pegar o gancho, e aí vou deixar o gancho até para vocês me ajudarem aqui, porque a questão do sacrifício, eu falei, eu vou pontuar, tá? E eu não quero que fique confuso, porque a gente já tem a bagagem do sacrifício muito aqui dentro, muito inserida na minha cabeça, ela já está muito sedimentada na minha mente e no meu coração. Se ficar confuso, vocês me falam, que a gente vai tentando abordar de uma outra maneira, tá? A questão do sacrifício, como já foi dito aqui, já havia essa ideia, desde quando precisaria, lá em Gênesis 3, fala dessa luta, né, que essa luta, e que fala que vai ter o descendente que vai lutar, então a gente já percebe que vai ter uma batalha, né? E Deus quer ensinar nessa batalha para Eva e Adão, quando ele faz as vestes ali, de que é um sangue inocente que vai pagar o preço, porque ele ama tanto Adão e Eva, que ele se preocupou tanto com a veste, né, que cobria ali aquela nudez, aquele senso de inadequação com o mundo, que ele também cobriria os pecados de todos os seres humanos. Então, é linda a questão da veste, porque ele cobre a inadequação de Adão e Eva com as vestes, do cordeiro, que não tinha culpa nenhuma, era um inocente, e isso aponta até porque ele cobriria os nossos pecados, cobriria a nossa inadequação. Ele aponta ali a questão de um fiador. O fiador é uma pessoa que, assim, acredita. Ele acredita que você vai pagar a conta. Então, ele entra ali, né? Ele entra ali, caso você não consiga pagar o aluguel, consiga pagar uma dívida, ele paga para você. Ele paga aquela dívida em seu nome. Ele não tem nada a ver com aquela dívida, mas ele entra e paga a sua dívida. Então, a noção de sacrifício aqui viria uma pessoa inocente, uma pessoa que não teria mácula nenhuma, que não tinha nenhum envolvimento com a história do pecado, mas ele voluntariamente se candidatou a fazer isso porque ele ama, ele quer vestir a gente, ele quer vestir, ele mesmo decidiu. E a Bíblia vai falar disso o tempo inteiro. Então, assim, eu não quero gastar muito aqui, porque essa ideia vai ser muito recorrente nos nossos outros estudos. Então, a ideia do cordeiro, sendo Jesus na Bíblia, ela é muito, mas muito sedimentada, muito forte. Tanto é que João Batista, quando vê Jesus chegando, né, ali perto de onde ele está, no Rio Jordão, ele aponta e já fala. Ele foi, na verdade, João Batista foi enviado, né, ele nasceu com a missão de preparar o caminho para Jesus. E a primeira fala dele, ao ver Jesus apontando ali no caminho, é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, isso é tão sedimentado na Bíblia que quando João Batista vê Jesus, ele já aponta a relação dele com o Cordeiro, né? E a gente, acho que o Fábio falou desse texto de Hebreus que eu coloquei aqui, em Hebreus 9, 22, que é Paulo falando. Mas a gente vê esse mesmo texto, se vocês procurarem as referências lá na sua Bíblia, lá embaixo, você vai ver essa mesma referência de Hebreus 9, lá em Levítico 17, que vai dizer o mesmo sentido, que com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, ou seja, segundo a Bíblia,
né? Segundo ali Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Segundo a lei do povo daquela época, se purificam com sangue. E sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, a ideia de que alguém teria que pagar a dívida por nós, porque nós não teríamos condição, senão estaríamos destinados a cumprir a questão de que o salário do pecado é a morte. Mas por ter esse Deus que ama a gente de misericórdia, ele é plena justiça e ele é plena misericórdia ao mesmo tempo, e isso é um mistério, porque a gente não consegue entender cognitivamente isso, mas ele, plenamente justiça e plenamente misericórdia, se coloca no nosso lugar para pagar esse salário do pecado, mesmo sendo um cordeiro sem pecado, sem mácula nem nada. Essa é a ideia. É uma forma didática de Deus dizer para o ser humano: põe a mão na consciência e vê o que você está fazendo. Põe a mão na consciência e entenda que os seus atos, que a forma de você decidir, se você não decidir corretamente, o pecado jaz à sua porta. Olha tudo que envolve. Olha o que envolve quando você decide a porta do seu coração, abrir para a sua natureza humana, para os seus desejos, para o seu pecado. Olha o que envolve. Eu vou ter que vir aqui para morrer por você. Mas eu faço isso com amor. Nunca é numa forma de chantagem, mas é numa forma de reflexão. Deus sempre promove a reflexão para que você consiga dominar essa chavinha do coração que abre para um lado e para o outro. Fábio, quer complementar? Está perfeito, Karine. A gente vai estudar em mais detalhes depois, mas quando Deus institui o sistema sacrificial, a gente vai ver os patriarcas oferecendo sacrifícios, a gente vai ver até o povo do deserto quando tem o tabernáculo, né? Lá a gente tem uma compreensão muito plena de toda essa representação, né? E só essa questão da fé, né? O que está por trás é a fé, porque fé é submissão, né? E a gente só se submete para quem a gente confia. Estou usando aqui o que a Karine já disse em alguns outros momentos para nós. E se você confia, por que você confia? Porque você sabe que essa pessoa quer o seu melhor, quer o seu bem. E se você conhece, você sabe que ela quer o seu melhor e quer o seu bem, você obedece aquilo que ela pede, porque você sabe que ela pede o que é melhor. Então, que a gente vê como que a fé, né, confiança nisso que Jesus iria fazer, se desdobra em atos no dia a dia de obediência ao que ele pede, né? Quando Caim, no fundo, ele não trouxe dos frutos da terra, ele estava dizendo o seguinte, diferente de Abel, que aceitava o libertador, ele estava dizendo o seguinte, que ele rejeitava o libertador, rejeitava essa provisão e não estava nem um pouco interessado, né? Então, ele não confiava, não se entregava. Então, esse é o ponto do contraste, né? Karine, eu quero falar também uma coisinha que me chama muita atenção. Os povos que viviam ali ao redor, não no Éden, claro, assim, não nesse começo, mas logo no futuro você vai ver que algumas nações, elas também sacrificavam. Só que, assim, tem uma diferença tremenda entre o sacrifício que Deus estabeleceu, né, e o sacrifício que essas outras nações vão oferecer. O sacrifício de Deus é uma lembrança, né, é um ritual que para você lembrar, olha, tem um Salvador, a sua dor vai passar, o seu erro eu vou cobrir. Então, assim, é uma lembrança de, assim, que vai ter um final feliz essa história aqui, né? Por mais que nós erramos, que somos pecadores, Deus providenciou uma solução. Já para os outros povos, o sacrifício é sempre uma coisa assim, como um controle. Eu ofereço para que eu tenha colheitas, eu ofereço para que os deuses fiquem felizes comigo e me promovam a prosperidade, alguma coisa. E é uma troca, né? Tipo assim, é uma troca, mas meio igual Caim ofereceu, onde que eu faço alguma coisa, eu tenho que fazer como se eu fosse parte, né, desse ritual para agradar um Deus. O de Deus não, é uma lembrança do amor dele. Eu gostaria só de pontuar, para a gente continuar, essa questão da lembrança. Por que a gente precisa ser lembrado? Porque, como eu disse para vocês, Deus sabe que a gente é bem memória curta.
né? Até a questão mesmo, como eu falei, no deserto eles tinham a presença diária de Deus. E mesmo assim, era a parte da história que a gente vai ver que tinha mais revolta, né? Eles tinham ali a presença diária de Deus e é como se eles estivessem cegos. Então a gente precisa ter essa lembrança e sentir realmente o significado, a profundidade desse sacrifício que ele envolve na nossa vida e também significar o quanto que existe esperança, que é assim, essa vida aqui não se resume só a isso, existe salvação. E ele vem falar de um Salvador, né? Então acho que é mais importante isso, que é a questão também do sacrifício de Caim, de entender que tem um Salvador e existe salvação, né? Vamos aqui para o próximo. Quem pode ler para mim agora Gênesis 4, do 8 ao 16? Alguém? Quer que eu leia? Eu quero. Caim mata Abel. Não segundo Caim, que era do maligno, eu também estou ruim da vista, assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más. É isso? Eu acho que você está lendo do PowerPoint. Na verdade, eu queria que lesse a Bíblia agora, Gênesis... Ai, desculpe! Não, fique em paz, aqui está todo mundo junto, que eu demorei a entender. Eu falei, gente, a Bíblia está em que versão? 4:8. Será que é isso? Caim disse então a Abel, seu irmão, é isso? Vamos ao campo, é isso? Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou, porventura, eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber a tua mão, o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os teus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a oriente do Éden. Obrigada, perfeito, Suzana, obrigadão. Imagina, obrigada a você. Então, a gente tem aqui a questão de por que Caim mata Abel, né? Então, a gente viu ali que ele estava carrancudo, Deus conversando com ele, e falou para ele, a Caim, ó, o pecado jaz à sua porta, né? Mas Caim, na dica de nada, né? Ele armou, a gente percebe aqui a questão de vamos ao campo, né? Ele tem ali a questão de matutar aquele pensamento, matutar uma coisa bem de Goiás, né? Ele tem ali o pensamento, ele vai elaborando ali, tipo, elabora mesmo o crime, né? E ele leva com a intenção mesmo o irmão dele para matar. E por que que ele mata? Né? E aqui eu tenho um texto muito interessante de 1 João 3,12, que fala que começa, né? Já vem começando ali o versículo, fala assim, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más. Gente, aliás, tem muito erro de português que eu tô vendo, é que eu fiz no Canvas e a letra é bem pequenininha, depois eu vou organizar e vou mandar certinho para vocês. Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas.
E isso eu fico pensando assim, né? Eu até comentei com a Silvana esses dias que a gente estava conversando de Caim. Eu falei assim, nossa, eu tenho uma impressão que ele projetou, né, a morte. Assim, projetar é uma palavra bem de psicólogo, né? Quando você joga a culpa no outro das suas fraquezas, você vê as suas deficiências, mas você joga a culpa no outro, né? Como você não pode lidar com aquele sofrimento, então você acusa o outro. E eu até comentei isso com a Silvana, falei assim, olha, eu vejo um pouquinho de projeção em Caim. E foi interessante que eu estava lendo os textos essa semana para estudar para vocês, e aí isso veio na minha cabeça de novo, né? O texto de Lucas 11, do 49 ao 51, vai falar justamente sobre essa questão, e cita inclusive o exemplo de Abel. Jesus está falando, tanto esse texto, essa ocorrência, né, que Jesus falando sobre isso, vai ser citado em Mateus e em Lucas, né? Isso ocorre nesses dois evangelhos, de tão importante que foi. Então, Jesus estava explicando, né, que certas pessoas seriam perseguidas. E ele estava explicando que aquelas pessoas que são enviadas diretamente por ele, esses são os mais perseguidos. Então ele vai falar assim: profetas, apóstolos e discípulos de Deus são perseguidos e mortos, a exemplo de Abel. Ele vai citar inclusive o nome de Abel. E em outros momentos da Bíblia, vai falar que quando a pessoa ela é justa, né, quando aquela pessoa reflete o caráter de Deus, para aqueles que estão jaz no maligno, para aqueles que já decidiram abrir a porta do seu coração para si mesmo, para sua natureza humana pervertida, caída, essas pessoas têm horror e querem matar, literalmente exterminar o justo. Então a gente percebe frequentemente isso na Bíblia. E isso acontece até hoje em vários outros aspectos. Quando a gente vê aquela pessoa com aspecto, eu vejo isso na empresa, por exemplo, quando entra um funcionário que é bom, né? Quando entra um funcionário que ali tem uma atuação boa, que você vê que ele está comprometido com a empresa, os outros, ao invés de ficar felizes, alegres e contentes porque entrou um funcionário bom, eles começam a criar estratégias para destruir aquele funcionário bom. Então, infelizmente, eu tenho que instruir o funcionário bom, às vezes eu tenho que criar estratégias para blindar esse funcionário bom, infelizmente fazer ele ser menos bom, no sentido assim de não aparenta tanto assim, bom, não seja tão bom assim de uma vez só, porque senão começa a ter atitudes, e eu tive atitudes muito sérias na empresa de pessoas que tentaram realmente puxar o tapete desse funcionário bom. Isso acontece em quase 100% dos casos, quando entra um funcionário muito bom. E na Bíblia isso também é mostrado, né? Assim, claro que eu estou só usando uma comparação muito simplista, mas o que eu quero dizer para vocês é que um justo, uma pessoa que reflete o caráter de Deus, ele causa ira naqueles que estão totalmente desconectados. E o intuito dessas pessoas é exterminar mesmo, né? E o que a gente percebe aqui em Caim é isso, ele já tinha escolhido o maligno, né? Ele já tinha abrido a porta do coração dele, ele já tinha decidido em quem ele seguiria. E quando ele viu a justiça de Abel, aquilo deixou ele cego, e ele foi e matou mesmo, mas não numa cegueira de momento, numa cegueira premeditada, que a gente percebe que ele pensou sobre isso, ele decidiu esse homicídio, né? E aí, vou trazer um outro conteúdo para vocês aqui no próximo slide, vamos lá, quando eu conseguir. Aqui. A gente percebe que depois da morte de Caim, Deus tem uma nova interação com Caim. E eu acho interessante de Gênesis 4, falando das interações de Deus com Caim. Como ele vai atrás daquela pessoa que está ali já tentando escolher o caminho errado, como ele intervém. Mas ele intervém dentro da própria lei do amor que ele criou, dentro dos limites do livre-arbítrio. Então, a gente percebe aqui que Deus... Gente, desculpa os erros de português. Eu falei para vocês que está terrível. Eu fui ler agora. Tudo letra pequenininha. Então, Deus inicia a interação. Deus novamente vai lá e inicia. É Deus que busca. É Deus que vai atrás. Deus vai percebendo e Deus vai atrás. Isso é lindo. O Fábio falou aqui, né? Que é Deus buscando a reconexão constantemente. É que a gente percebe isso aqui também.
Deus, de novo, com perguntas, promovendo a reflexão e dando oportunidades de confissão. A confissão tem um papel fundamental na Bíblia, a gente vai estudar isso mais para frente, né? A confissão do pecado, porque a confissão do pecado me coloca numa condição de submissão em que eu posso levar meu coração a Cristo. Mas aqui a gente percebe que Caim não quis, ele nega, ele não confessa. Deus promove reflexão, Deus promove uma atitude de confissão e Caim nega. Deus fala das atitudes da consequência, fala das consequências da atitude de Caim. Fala que a terra, que já estava sendo amaldiçoada antes, lá no capítulo 3, agora vai ser ainda mais amaldiçoada. E Caim diz que não suporta o castigo. E sabe o que eu acho triste? Ele não está arrependido do que ele fez. A Bíblia cita que ele não suporta o castigo. Que ele não fala assim, nossa, mas isso é demais para mim. Sabe? Ele não estava pensando, ele não estava refletindo a respeito do que ele tinha acabado de fazer. É como se ele visse até justiça naquilo que ele fez, né? E ele fala, eu não suporto esse castigo. E Deus, ainda agindo com misericórdia, fala para ele que ele vai, Deus coloca uma marca nele, fala assim, olha, não, ninguém vai te matar, né? Deus ainda dá uma chance de misericórdia para ele, esperando confissão, dando ainda mais oportunidade. E, gente, vocês vão ver isso demais na Bíblia, como Deus, assim, até irrita o ser humano. Irrita a gente, mas, assim, é pra gente mesmo, né? Mas tem gente que fala assim, Senhor, você é muito misericordioso. Olha como esse povo não percebe, como que tá a maldade do coração do ser humano. E Deus sempre vai estar tentando resgatar. A Bíblia tem uma parábola, né, que Jesus mesmo conta essa parábola, que se tiver 100 ovelhas no aprisco e uma fugir, ele vai atrás dessa uma, porque ele tem amor por cada uma, não é a quantidade que importa para Deus, porque ele olha cada ser humano e ele acompanha a formação do ser humano desde o ventre da mãe, né? Em Salmo 139 fala que quando a gente ainda era uma substância informe, nem era um embrião, ele já estava olhando a gente. Então ele acompanha a nossa vida e ele tem esse nível de interesse na nossa vida que vai ali do ventre da nossa mãe até o final da nossa vida, e ele vai estar tentando iniciar a interação, ele vai tentar constantemente essa busca. E muitas vezes quem fecha a porta, aliás, muitas vezes não, todas as vezes quem fecha a porta somos nós, que decidimos, não, você fica lá, assim como Caim fez aqui, tá? E, opa, gente, parece que deu bug no sistema. Aqui. E aí, só para finalizar, eu já abro para as perguntas. O texto de Gênesis 4 vai terminar com a genealogia de Caim. Gente, eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade com genealogia. Eu falei isso para o Fábio. Falei para o Fábio no trimestre passado. Aí o Fábio que mudou isso no meu coração, quando ele levou um atlas gigante para explicar para a gente as genealogias. Depois que eu visualizei as genealogias, eu fiquei encantada, né? Eu fiquei encantada. Eu e o Daniel, a gente ficou babando, né, nas genealogias. Mostrei para a Silvana, fiz a Silvana vir aqui em casa. Eu venho aqui que o Fábio me emprestou um material, que é impressionante como a genealogia tem uma informação, tem informações relevantes para a gente entender a Bíblia. A gente consegue entender o contexto histórico, o contexto cultural, a gente consegue entender os porquês, a gente consegue amarrar as histórias. É impressionante, e a gente consegue também entender isso que eu falei para vocês, de que as testemunhas oculares, principalmente dessas histórias de Gênesis, Êxodo, elas acompanharam isso vendo, então que a narrativa, a proximidade com aquilo, né, o dia a dia daquilo, era muito mais fácil de ser passado, né, o quanto que essa informação chegava ali mais fluida, mais direta, porque as testemunhas estavam lá, né? E aí aqui em Gênesis 4, logo depois de contar do homicídio de Abel, vai contar da genealogia de Caim, e tem um propósito isso, e sempre tem um propósito, a genealogia nunca está lá só como jogado como uma informação de censo do IBGE, nunca está lá só com essa intenção.
A intenção é dizer alguma coisa naquele momento, amarrado com o contexto daquele capítulo, né? E aqui a Bíblia vai falar da genealogia dele, né? Dando a entender para a gente que ele faz ele não se arrepende, né? Ele fica chateado, é com castigo, e que depois disso, mesmo Deus atuando com misericórdia, ele se tornou o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos, né? Que vai, depois vocês vão ver nas construções dos próximos capítulos, né? Que isso vai levando para um estado de vida, de degradação humana muito grande, né? Que culmina ali depois com o dilúvio que a gente vai estudar. Então, assim, tem até uma narrativa aqui, eu não vou ler para vocês, vocês leem Casa Tarafinha, de um descendente dele, que é Lameque. E ele mata uma pessoa assim, tranquila. Tá? Ele falou assim: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O rapaz pisou no pé dele, ele foi lá e matou. Então, assim, uma pessoa tranquila, né? E depois ele falou assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: eu matei, mato mesmo. E se alguém quiser vir aqui reivindicar porque eu matei, a vingança vai ser 70 vezes 7. Se prepare, porque eu sou encardido, né? Então, assim, a gente percebe aí uma geração que foi degradando, ficando 70 vezes 7 pior, né? E isso é uma ilustração que a Bíblia deixa para a gente do que teria sido o resultado de, se Deus tivesse permitido o pecador viver para sempre, nesse estado de rebelião contra a lei de Deus, né? Assim, não, deixa viver, só pecou, mas é a escolha dele, deixa o ser humano lá, vai morrer tudo mesmo, vai, deixa lá, né? Se Deus não interfere na história, se Deus não age na história, a gente é consumido pelo nosso próprio grau aí de como a gente consegue se degradar, né? Como a gente consegue ficar embebido com essa natureza humana e os nossos desejos contra a gente mesmo, né? Quanto isso seria, assim, vamos dizer, impensável. Imagina, assim, não dá nem para imaginar o quanto que isso é terrível, né? Assim, quanto que isso leva o ser humano e a raça humana, sem a intervenção divina, como a gente estaria ali largado a gente mesmo, né? Largados e pelados, mas largado ali com o nosso próprio mal, com o nosso próprio veneno, como a gente se degradaria, né? Levando à morte mesmo, porque a gente se mataria inteiro. E por fim, queria finalizar com vocês, me veio muito isso ao preparar o estudo, e eu trouxe até umas telas de pintura, porque eu gosto muito de quadros. Eu trouxe alguns quadros para vocês verem ali a questão de Abel e Caim. Foi muito interessante nesse resgate de quadros e pinturas, que a gente vai vendo em cada momento da história. Primeiro que eu observei foi assim, como essa história, ela vem de muito tempo perpassando assim por toda a nossa linha do tempo da humanidade, né? Como essa história passa e ela vem caminhando, né? Continua, a gente fala dela, é uma história presente em todas as eras, né? E a outra coisa que me chamou a atenção dessas pinturas, e em especial essa que eu trouxe para vocês, é a questão de Deus buscando o ser humano sempre. Outras religiões, outras formas de espiritualidade, às vezes são tipo Caim, que falam que a gente tem que oferecer algo a Deus para ele em troca dar para a gente chuva, proteção, fertilidade. E a gente vê aqui na Bíblia que não, é sempre Deus iniciando a interação, é sempre Deus buscando essa reconexão, desesperadamente tentando dentro ali das possibilidades do livre-arbítrio, tentando resgatar esse relacionamento conosco diariamente. E é isso que eu acho mais lindo dessa história de Caim e de Abel, né? Que é Deus mesmo com aquele que está errado, que está pecando, ele vai tentar reconexão, né? Eu fico abismada, assim, isso me enche de amor por esse Deus que está sempre perto de mim nesses momentos e que está buscando reconexão, né? E que a gente possa, durante a semana, durante o dia, pedir para Deus abrir os nossos olhos para que a gente consiga abrir a porta do nosso coração, porque às vezes a gente está cego, a gente não está nem conseguindo ver essas formas de reconexão que Deus vai providenciando no dia a dia, para que a gente diga simplesmente assim, entra,
ceia comigo, ceia com a minha casa, vou me submeter à sua vontade. E aí sim, né, como a Sil disse, ele pode prover tudo que a gente precisa. Ele é o que vai prover, como ele já proveu, né, a solução para o nosso problema, e como a gente viu em Gênesis 3:15, para a solução do pecado. E aí, pessoal, alguma pergunta? Comentário? Karine, comentando, eu nunca tinha pensado nisso, mas outro dia uma pessoa comentou como o dedo de Adão, né? Ele não toca no dedo de Deus. Você vê que Deus está com o dedo bem firme para frente e Adão está com o dedo meio caído, né? No tipo assim, meio ar blasé, assim. Não sei se eu vou ou não. E Deus assim, por favor, com aqueles olhos decididos, e ele ar blasé, assim, né? Lindo, né? Alguém mais? Eu queria só um comentário rápido. Eu não sei se é possível, se Fábio ou você, Cá, na próxima semana, hoje a ênfase, claro que eu entendi perfeitamente, mas a ênfase é muita da Bíblia é em Caim, né? Eu queria ver Abel. O que você queria saber do Abel? Assim, me fala um pouquinho o que eram as expectativas. Uai, vocês que me falam. Tem umas coisas interessantes, Silvana, assim, o próprio relato bíblico mostra, até pelo significado dos nomes deles, né? Caim tem um significado Oi, desculpa. Não, é isso mesmo, É por aí que você estava pensando? É. Então, Caim, o significado do nome dele vem de Caná, né, do original hebraico, que é adquirir alguma coisa muito preciosa e poderosa. Ou seja, então, o primeiro filho, Eva já olha para ele, né, como a Karine falou no começo, e disse adquirir um homem, na verdade, um varão, um homem, na verdade, o único Senhor. Senhor aqui é o tetragrama sagrado, pronome sagrado de Deus. Ela achava mesmo que era o Salvador que viria, né? E para Abel, que nome que ela deu para Abel? Né? No hebraico lá, o Rebel, que significa coisas passageiras, coisas perenes, que não são perenes, coisas, né, que não são duradouras. Ou seja, o que mostra aqui, né? O pecado já entrando, né, na composição familiar, uma preferência por Caim, e Abel sendo colocado meio de ladinho. E essa palavra hebraica aqui, ela aparece lá em Eclesiastes, quando Salomão diz assim, eis que fiz tudo, tal, e né, no final da vida dele, depois que ele, né, pisou na bola pra caramba, e ele percebeu que, né, fora dos caminhos de Deus não existe plena felicidade. E ele fala lá, fiz tudo o que meu coração desejou, construí isso, construí aquilo, fiz aquilo, tive mulheres, não sei o quê, mas descobri que no final de tudo é vaidade. Essa palavrinha vaidade é da mesma raiz hebraica lá do nome Abel, que significa essa coisa assim, sem muita importância, sem muito significado. No fundo é isso. Então, Abel, apesar de ter sido um filho que talvez, né, aqui analisando, né, o que a gente consegue extrair, olhando os originais ali, né, do que está por trás. Talvez Abel foi meio deixado de lado, mas por que só vem essa história, né? E Adão teve muitos outros filhos, além de Caim e Abel, 7, que a gente vai ver mais para frente, teve muitos outros, né? Porque aqui se estabelece essa relação entre os que aceitam a Deus e os que rejeitam a Deus. Mesmo que aos olhos humanos, né, a gente se sinta rejeitado, se sinta desanimado, que a gente, né, é vaidade, nada funciona, aos olhos de Deus nós temos valor. Né? Porque Deus vai lá e diz, apesar de Abel, aparentemente, né, uma família disfuncional ali, foi rejeitado, porque a expectativa toda estava em Caim, por isso que é só Caim que fala, é só Caim que protagoniza o capítulo. Deus está dizendo, eu me preocupo individualmente com todos, tanto com Abel, né, que nem protagoniza nada, mas foi vítima aqui, tanto é que ele aparece, como a Karine trouxe lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, como Caim, que apesar do erro, que apesar de uma coisa assim terrível que ele fez, que é o assassinato, Deus oferece a possibilidade de perdão, né? Isso é muito bonito para mim na Bíblia. E, na verdade, nada pode nos separar do perdão de Deus, nada, absolutamente nada.
a não ser a nossa atitude de rebeldia e de dureza de coração, que infelizmente é o que a gente viu em Caim, né? Então, Abel, talvez ele não protagonize, Silvana, para mostrar que realmente nem todos vão protagonizar, mas Deus se interessa específica e particularmente com aqueles que depositam nele a sua fé, né? Perfeito, perfeito. O que eu acho interessante é que, assim, Caim foi o primeiro ser humano nascido de uma relação carnal, digamos assim, né? O primeiro ser humano, Sim, vamos pensar. sim, primeiro ser humano. E o primeiro assassino. Mas vocês não enxergam ele como o Abel como um sacrifício, então? Em que Não, sentido, Silvana? Como ele Entendeu? pagando por alguma coisa? O sacrifício do sangue. Não, cara. não, não, como se fosse, acho que é o que ela está querendo dizer, não sei, viu? Me corrija, Silvana, assim, tipo, como se Abel fosse ali um sacrifício, o sangue dele fosse um sacrifício por alguma coisa. Tipo, Isso, Deus Não. queria usar Abel para alguma coisa. isso. Na Não, verdade, o que está acontecendo aqui, por isso que já vem logo depois. Quantos assassinatos tiveram? Provavelmente muitos outros, né? Mas por que que esse está protagonizando? Porque Deus, lembra que, né, lá no capítulo 3, Deus fala de duas descendências, a descendência da serpente e a descendência dos que seguem a Deus. Deus está mostrando exatamente essas duas descendências que elas vão ter esse embate. Então, a morte de Abel mostra claramente que esse embate entre os que seguem a Deus e os que seguem, né, a descendência da serpente é alguma coisa que vai acontecer até o final dos tempos, até que Jesus coloque um ponto final na história desse mundo e o pecado seja definitivamente eliminado. Então, Eva, quando olha lá para Caim achando que era o Salvador, na verdade, ela estava olhando para a carinha do primeiro descendente da serpente. É essa ênfase bíblica aqui, para já no capítulo 4 trazer essa narrativa, né? E outra coisa, Deus fala, por exemplo, que ele não se agrada de sacrifício. Eu não lembro exatamente, eu nunca lembro exatamente os versículos. Ele não se agrada de sacrifício. Ele usa somente o sacrifício do animal para que a gente seja essa lembrança, né, de que em nenhum momento da Bíblia Deus se utiliza de sacrifícios para ensinar outras coisas, assim, só esse sacrifício que lembra, que remete ao tipo, que remete à crucificação, ele como cordeiro sendo crucificado mais para frente pelos nossos pecados, é uma lembrança. Mas Deus não gosta de sacrifício, ele não pede sacrifício. Essa, na verdade, é uma ideia que a gente chama na Bíblia, né, que é o segundo grupo, né, que tem o grupo da serpente e o grupo do descendente, como o Fábio disse, né, que é Jesus, que é o paganismo. O paganismo acredita que sacrifício, que Deus pede sacrifício porque ele tem interesse em fazer algum tipo de barganha ou algum tipo de coisa com a humanidade. Mas, na verdade, não é esse o sentido. O sentido sempre é de uma lembrança ao sacrifício dele mesmo, né? E para uma lembrança, para lembrar que existe um Salvador, de que existe alguém que morreu por mim para me cobrir. É nesse sentido sempre da Bíblia. Aqui no chat acho que tem umas coisas. Isso. Caim era o primogênito, que foi o primeiro filho, isso, perfeito. Mais alguém? Mais algum comentário? Se eu quer fazer mais algum comentário, era isso que você perguntou. Não sei se eu fui na linha, se o Fábio também, se tem mais alguma dúvida. Acho que não, né? Ô, Fábio, você faz uma oração então para a gente terminar. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Foi um estudo, são estudos densos de Gênesis, mas eles dão base para tudo depois. É importante que a gravação fique com a gente, porque a gente consegue retomar isso mais vezes. Daniel levantou a mão? Não, só falando obrigado. Você faz a oração para a gente no final, Fábio? Faça sim. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão pelas Tuas inúmeras bênçãos, porque Tu nos revelas os Teus atos na história e através da Tua revelação nós podemos entender qual é o caminho que nós temos para a salvação. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu interesse, por sempre buscar o pecador e oferecer essa opção, a opção de salvação.
Pedimos que a nossa mente seja sempre aberta para recebermos as influências do Teu Santo Espírito, que através das reflexões daquilo que estudamos possamos crescer, não só em conhecimento, mas no nosso relacionamento contigo. Ser com cada pessoa aqui, com as suas necessidades, dificuldades, desafios. Tu sabes o que cada um de nós enfrenta no dia a dia. Pedimos que a tua mão poderosa esteja sobre cada um aqui. As bênçãos te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. gente. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada. Muito Obrigada, bom. E Ana. dúvidas ao longo da semana, pode colocar no nosso grupinho lá que a gente vai atrás, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, boa semana. semana. Tchau, gente. Bom Obrigada. finalzinho de Tchau, semana. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.